numa ordem decrescente. Inclusive, tem pesquisas que foram realizadas no começo da década de 90 e no fim da década de 80, com médicos, cientistas, entre eles o Dr. Baraduc, que eles fizeram uma pesquisa com a consciência humana dentro de uma sala de psicanálise. Nessa sala de psicanálise, eles colocaram uma cadeira, sentou uma pessoa fisicamente aqui, e eles fizeram essa pessoa entrar num estado de transe, onde ela não tinha uma consciência do que estava acontecendo ali. Eles chegaram até a colocar um objeto pontiagudo na pele da pessoa para ver se realmente ela estava imóvel, sem sentir nada, sem nenhum tipo de sensações. E realmente ela não estava. Nesse momento, eles fizeram uma técnica de desdobramento ali da consciência e eles colocaram cadeiras ao redor dessa pessoa. E num primeiro experimento, eles desdobraram essa consciência dela por uma cadeira que estava ao lado dela. E a partir do momento que essa cadeira estava ali, algo foi para aquela cadeira, que foi a consciência, ou que a gente chama, no caso, a consciência astral. A consciência do corpo astral estava ali. E a consciência do corpo astral, a partir do momento que espetaram ela com aquele objeto pontiagudo, o corpo dela no físico respondeu. Ou seja, o objeto pontiagudo não foi na pessoa fisicamente, estava ali do lado. E eles fizeram esse desdobramento com essa forma eletromagnética que estava na cadeira ao lado, por uma terceira cadeira. E aí eles perceberam, fisicamente espetaram, ela não respondeu. Na primeira cadeira, espetaram, onde respondia, não respondeu. E na terceira cadeira, espetaram ali, e aí houve uma resposta no nível físico. Eles chamaram isso de corpo emocional. E foram fazendo isso sucessivamente até em 8 cadeiras. Eles não conseguiram acessar mais do que 8 cadeiras. Mas desdobraram a consciência em 8 cadeiras diferentes. Então, eles chamaram isso de corpos ou campos eletromagnéticos, que seriam exatamente aquilo que a gente conhece no esoterismo, que inicialmente foi uma pesquisa científica. Então, que é o corpo astral, corpo emocional, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo causal, corpo átmico, e assim sucessivamente. Isso que a gente chama hoje no esoterismo de corpos foi um estudo que foi realizado na França no começo da década de 90 e final da década de 80, onde fizeram vários testes nesse sentido. Inclusive, existe uma máquina hoje, em 2025, que trabalha com, que ela capta determinadas ondas do corpo, tipo aquelas que foi usada no filme do Predador, quando você vê aquela forma do predador quando ele se esconde, com vários tons assim, meio transparente, e com aquele infravermelho, você vê aqueles pontos verdes, vermelhos, esse tipo de coisa. Tem uma máquina agora, em 2025, que eles colocaram uma criança numa maca, e a hora que a criança levantou, a máquina pegou, em tempos diferentes, os diferentes corpos que a gente tem. Ela é uma máquina muito sensível para captar essas vibrações. Então, primeiro levanta a criança, depois levanta o corpo astral da criança, depois levanta o corpo emocional, depois levanta o corpo mental inferior, e depois, por último, o mental superior, que aí não tem forma mais. Então, isso é uma máquina, eu tenho até o vídeo guardado aqui, eu sempre mostro para os meus alunos, inclusive, sobre isso, porque é uma máquina atual que mostra, comprova, inclusive, a existência desses corpos. Não é simplesmente uma crença, né? Então, por que eu estou falando tudo isso?
Porque na apometria, com o estudo aprofundado da apometria, eu consegui perceber que certas situações a gente cura simplesmente curando a psique humana. Porque a psique humana é essa onde existe a personalidade que fica no nível do astral, revivendo continuamente essas situações traumáticas que foram vivenciadas. Isso entra até na epigenética transgeracional, que é estudada. Epigenética é epi, além da genética. Né? O prefixo epi é além da genética. Então, quando você tem esses estudos, né, você consegue entender, por exemplo, como eu já atendi várias pessoas, por exemplo, que viviam uma vida saudável, não fumavam, não bebiam, praticavam esportes, e de repente, sem nenhum histórico, vamos dizer assim, veio um câncer do nada e afetou aquela pessoa. Então, assim, como entender? Então, você consegue entender a partir do momento que uma geração passou por uma guerra lá atrás, nos primórdios, sei lá, Primeira Guerra Mundial, 15 gerações atrás, passou por uma guerra. Essa pessoa que vivenciou um trauma de guerra, ela automaticamente, ela guardou nessa personalidade uma situação envolvendo um medo constante, um trauma, uma situação de hiperalerta. Então, tem muita coisa na psique dela, não no lado espiritual dela, na psique dela. E aí, essa psique foi gravada no nível inconsciente, como se fosse uma esfera flutuante ali na psique, que a geração seguinte, quem nasceu naquela família, já veio pré-condicionado a passar por situações envolvendo, por exemplo, essas situações de guerra. Situações da mesma natureza. Então, a partir do momento que essa geração seguinte teve, por exemplo, uma experiência traumática, serviu como um gatilho, abriu as portas do inconsciente para essa personalidade trazer à tona todo aquele conteúdo traumático que lá estava. Isso se acoplou nela, houve uma mudança bioquímica no organismo e intensificou aquela sensação que estava com ela. E assim ela passou para frente, para as outras gerações, aquilo, como se fosse uma espiral de várias situações que nasceu, de repente, há 15 gerações atrás, ou até mais, e acabou se transformando em uma sequência de fatos, de programações inconscientes, com personalidades de diferentes épocas, atuando ali na vida dela. Então, esse tipo de doença é simplesmente problema psíquico. Agora, se a pessoa, por exemplo, como eu já atendi também várias pessoas, que tinha um vazio existencial muito grande. O que é esse vazio existencial muito grande? São pessoas que, por algum tipo de crença, por algum tipo de situação envolvendo o ambiente em que viveu, ela não achou, depois que morreu, a porta de saída, literalmente. Se você não sabe para onde ir, se não te ensinam, automaticamente você fica perdido e à mercê de algum tipo de consciência ou de algum tipo de guia, entre aspas, que pode ser que leve sua consciência ou traga a sua consciência de volta para cá, para um plano denso. Então, muitas vezes, essa pessoa que tem o vazio existencial, ela não tem problema financeiro nenhum, ela viaja quando ela quiser, já conheceu todos os países que você imaginar, vive viajando, financeiramente é muito resolvida,
Às vezes, no relacionamento, pode ser resolvida também, só que ela não se satisfaz com nada. Ela está numa viagem, sei lá, para outro lado do mundo, o lugar é maravilhoso, belíssimo, um ambiente requintado, e ela não sente a satisfação de estar ali. É como se ela não está em depressão, ela está sentindo um vazio. É diferente do vazio da depressão. Ela está sentindo um vazio existencial grande, como se tivesse algo além, e esse algo além não está aqui, está em outro lugar, que ela não consegue conceber, porque ela não tem elementos dentro da psique dela, porque ela não foi treinada para isso, para que ela conseguisse achar a resposta ou a chave para ela sair além do plano. E aí sim, você tem um problema, por exemplo, espiritual. Alguns problemas que podem ser, inclusive, nessa questão espiritual, pode ser, por exemplo, uma criança que tem dificuldade, às vezes, no aprendizado de alguma matéria específica, ou matemática, ou português, alguma coisa assim. Porque existe, muitas vezes, um desacoplamento, por alguma razão, que precisa ser investigada, do cérebro astral, por exemplo, com o cérebro físico. Então, vamos colocar assim, aqueles dutos, ou aquelas caixinhas de conhecimento relacionados, por exemplo, à álgebra, podem estar deslocadas por alguma razão. E aí é como se o conhecimento, ele literalmente fluísse e fosse para a lateral do cérebro. Nessa fusão, vamos dizer assim, entre o nível astral e o nível físico. Então, aí você está num problema que pode ser de origem espiritual. Para você falar que uma situação é espiritual, você tem que falar e investigar que ela tem que estar acima do corpo mental superior. Do mental inferior para baixo, a gente está falando simplesmente da psique humana. A gente não está falando de coisas espirituais. Então, uma comunicação, muitas vezes, com uma pessoa, um falecido, vendo a imagem da pessoa, você pode estar vendo a personalidade dela. Porque a personalidade, ela guarda a imagem a qual ela pertenceu no corpo físico. Diferentemente da individualidade, que vai acima do corpo mental. Então, uma pessoa que tem um vazio existencial, você tem que entender o que acontece lá no corpo mental superior dela. Porque você tem algumas formas, vamos dizer assim, de sair dessa bolha, de sair dessa esfera física. Tanto é que é uma coisa extremamente difícil, porque praticamente ninguém ensina isso. E quando me ensinaram isso, foi deixado bem claro. Isso é uma coisa que você normalmente fala da boca para o ouvido. Você não escreve num livro. Então, você coloca, você fala, por exemplo, você faz um estudo, você analisa como está o corpo mental daquela pessoa. A partir do plano mental, nós não vemos mais imagens, nós vemos formas geométricas. Por isso, todo mundo tem no corpo mental uma geometria energética. Então, quando você analisa o corpo mental de uma pessoa, você tem condições de passar para ela qual que é a forma energética dela original. E aí, num momento de desencarne, você automaticamente tem como fazer com que a consciência daquela pessoa se dirija à forma energética, vamos dizer assim, sutil, que seria esse corpo mental. Então, se ela estiver preparada para isso, vamos dizer assim,
se ela não tiver mais aqueles apegos, aquelas situações todas relacionadas aqui, medos e traumas, esse tipo de coisa, você fazendo um trabalho, por exemplo, na geometria energética dela, do corpo mental, você consegue, apresentando para ela, dando consciência a ela do que ela é no nível mental, para que ela saia desse vazio existencial no momento do desencarne dela, quando chegar o momento dela, não antes disso, dela justamente entrar para níveis superiores. Aí ela fura essa bolha toda e toda essa situação presente no astral. Porque qual que é o problema do astral? O plano astral, não o corpo astral, o plano astral, ele é feito de formas, pensamentos e formas, sentimentos que geramos aqui. Então, a partir do momento que você gera muito medo aqui, você automaticamente gera no nível astral várias formas, além do ectoplasma, de aprisionamento, inclusive, ali presentes. O plano astral ele funciona através da repetição. Então, se você repete, por exemplo, você pega um livro qualquer, sei lá, Divina Comédia de Dante. Quando esse livro ele é lido muitas vezes por várias pessoas ali, você gera no nível astral automaticamente uma forma ou formas complexas de materializações daquilo que você está lendo. Porque a sua mente está lendo aquele livro, aquela história, e essa história, de ser tantas vezes repetidas, elas geram formas no nível astral. Então, praticamente, você tem uma visão cinematográfica da Divina Comédia de Dante no nível astral. Isso diz muito mais do que a gente imagina. Vamos supor que eu chego aqui para você e falo que eu venho de uma nave espacial e que essa nave espacial está no planeta Y, sei lá, e tem comandantes dessa nave que são de uma raça B, por exemplo. Se eu repito isso o ano inteiro para várias pessoas, em cursos, em palestras, em lives e etc., a repetição no nível astral gera essa forma. Então, outras pessoas, inclusive sensitivas, elas vão conseguir ver essa nave, inclusive tudo isso que eu estou falando, porque eu estou repetindo isso. O nível astral ele é muito perigoso e muito difícil de sair, justamente por causa disso. Eu, pesquisando no YouTube, eu não vi ninguém ensinando, por exemplo, coisas do, sei lá, viagem mental. Normalmente é feito viagens astrais. Quando você desdobra a sua consciência, vai até um nível mental e depois você projeta ela no astral, você está fazendo uma projeção no nível astral. E aí, você não se contamina com essa região do astral, porque você está projetando aquilo. É diferente de você fazer uma viagem e ir direto para o astral. Então, qual que é o grande problema aqui? O nível astral, ele tem essa região inferior, que é o umbral, e o umbral ele tem 49 níveis diferentes. Então, você tem ali uma grande quantidade ilusória de formas que muitas vezes são mais fáceis de serem identificadas por essa consciência assim que ela se desencarna, por exemplo. Então, muitas vezes a gente é atraído para lá. Só que o nível astral, sendo gerado por pensamentos e sentimentos daqui, ele é um plano que surgiu daqui, do nível mais denso, para lá, para o nível mais sutil.
Então, ele é uma zona intermediária entre o plano mental e o físico. Sendo constituído de formas pensamentos e formas sentimentos, ele é altamente manipulável. Então, tudo que você gera aqui passa a ser uma distração que vai se materializar no nível astral e que automaticamente vai puxar uma grande quantidade de seres ou de consciências que deram atenção para isso. Então, se você der atenção para uma guerra, por exemplo, uma atenção maior do que ela merece ser dada, pode ser que a sua consciência ela se fixe nessas questões de traumas e coisas nesse sentido, e automaticamente você é automaticamente induzido para lá. Porque é aquilo que você conheceu como vida. São formas impactantes e intensas a qual você automaticamente será atraído para elas. Você será atraído para aquilo que você já conhece. Então, quando eu falei que a gente passou por 10 mil guerras aqui, isso são fatos, que é só você pesquisar que você vai encontrar. Isso é muito relevante quando você não para de falar de guerra e continua gerando guerra. Você tem todo um ecossistema, não só no nível físico, mas no nível astral, respondendo a isso. Então, é algo assim, muito vantajoso para que simplesmente não aconteça isso. É a mesma coisa, a história, por exemplo, dos bunkers, né? A gente vê muita coisa sobre o fim do mundo e tudo mais, dos milionários que estão comprando bunkers de milhões de dólares. Alguém está ganhando com isso. Então, quando você gera um pânico, quando você gera uma situação traumática na vida das pessoas, e tem pessoas que estão realmente sendo traumatizadas com essas situações, porque elas são altamente influenciáveis, você tem por trás disso toda uma estrutura no nível astral que vai te gerar automaticamente um aprisionamento cognitivo e que vai fazer você não furar essa bolha.